Meus irmãos, minhas irmãs, que a paz e o amor do Divino Mestre Jesus possa reinar entre nós hoje, amanhã e sempre. Uma alegria mais uma vez estar aqui com vocês, matando um pouco das saudades aí do José e compartilhando da alegria de podermos estudar um pouco mais dessa doutrina tão consoladora, tão inspiradora e que tanto nos ajuda, sobretudo nesses momentos difíceis. Hoje nós trouxemos para compartilhar com vocês uma reverência ao Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos que em 18 de abril passado completou 164 anos da sua primeira publicação. E apesar disso continua um livro absolutamente atual. Importante ressaltar que Kardec, quando iniciou essa codificação da doutrina, não era exatamente um religioso na forma como nós entendemos. Era um professor, um estudioso, um filósofo. E foi esse interesse pelo fenômeno das mesas girantes que ele procurou e foi estudar um pouco da doutrina. O Livro dos Espíritos possui 1019 perguntas e respostas sobre os mais diversos temas. E esse é um dos pontos principais da nossa doutrina. A doutrina não se furta de responder qualquer que seja a questão, qualquer que seja a dúvida que se tenha, seja do ponto de vista científico, filosófico ou religioso. O Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes. A primeira parte que fala das causas primárias, que é o que nós vamos falar rapidamente neste primeiro vídeo. Nessas causas primárias, Kardec faz perguntas a respeito de Deus, de elementos gerais do universo, da criação, do princípio vital. E ele abre o Livro dos Espíritos com a primeira pergunta em que ele questiona os espíritos. Que é Deus? Ele não pergunta quem, para não personificar, não pergunta o que é, mas sim que é Deus. E a resposta dos nossos amigos espirituais é fantástica. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Nessa primeira parte também, o Kardec aborda sobre as provas da existência de Deus. Fala sobre a definição que nós devemos ter de o que é espírito, que é o princípio inteligente do universo, o que é a matéria, que os amigos espirituais respondem como sendo o elo que acorrenta o espírito, mas que ao mesmo tempo lhe serve de instrumento para o seu progresso. E dá uma explicação muito lógica, muito clara sobre Adão e Eva, que são figuras de imagem para que se aborde a questão do início do povoamento da Terra, fala da formação dos mundos e deixa absolutamente claro de que a criação não se dá em 7 dias, mas sim, talvez em 7 épocas, em 7 ciclos, e cada ciclo desse com alguns milhões de anos. E aí eu deixo no final desse vídeo uma pergunta para vocês, né? Quais seriam essas provas da existência de Deus que comenta no Livro dos Espíritos?